Muito boa noite, caros seguidores do Visão de Bancada. Hoje temos connosco um convidado bem conhecido de todos os amantes do futebol nacional, Peterson Peçanha. Notabilizou-se em Portugal ao serviço do Passos Ferreira, do Marítimo, passando também por Feirense Académico de Viseu, com experiências na Roménia e Grécia, e terminou a época passada a sua carreira de futebolista profissional na Académica de Coimbra. A Peçanha, obrigado por ter aceito o convite do Visão de Bancada. Eu que agradeço. Com muito prazer que estou aqui, compartilhar um pouquinho do que foi a minha carreira e trocar aqui ideias com você a respeito do que é o futebol. O Peçanha, e começando aqui a nossa conversa, o Peçanha fez toda a sua formação no Flamengo, cerca de 8 anos. Como é que recorda esses tempos e o que é que o levou a ser guarda-redes? Sabe, o que me levou a ser guarda-redes primeiro? Eu não comecei como guarda-rede. Eu comecei jogando no futsal, de ala esquerda. Consequentemente, já na parte final do campeonato, do primeiro campeonato que eu disputei, com 8 anos de idade, futsal, o guarda-redes titular nessa partida se lesionou e nós não tínhamos o suplente, porque o suplente tinha tido lá um probleminha lá de saúde, não pôde comparecer e eu gostava de defender. Então, fui para a baliza e nunca mais saí de lá. E dos meus tempos do Flamengo, cara, é muito bom lembrar. Relembrar o que foi a minha vida no Flamengo é excepcional, porque me ensinou tudo o que sei hoje, principalmente ser um homem íntegro, dedicado ao trabalho e à família. Aprendi tudo no Flamengo. Os treinadores que eu tive na minha formação, graças a Deus, me deram um caminho que eu sigo até hoje. Peçanha teve como colega de equipa o Júlio César. Como é que era a relação com o Júlio César e já agora se havia aquela picardia de treino de ver quem defendia mais? Isso era normal, né? Eu e o Júlio somos amigos, tivemos praticamente 10 anos, né? A minha formação foi dos 11 aos 21 anos, de 91 a 2001 no Flamengo, aonde o Júlio César era o meu companheiro de batalha, né? Ele é um ano mais velho que eu, então no Brasil as categorias, né? Os escalões são de 2 anos, tirando os juniores, que são 3 anos de juniores. Então, sempre que ele subia de um escalão para o outro, quando eu subia, eu encontrava com ele sempre nesse escalão, então ficávamos ali um ano juntos, trabalhando juntos. Ou seja, nos treinamentos sempre havia. O Júlio César sempre foi uma máquina, sempre foi muito bom e tecnicamente dispensa qualquer tipo de comentário. É um irmão para mim, é um amigo. Agora, é verdade que apostava muitas vezes com aquelas brincadeiras de baliza. Olha, quem sofrer sai, e quem não sofre vai continuando, essas coisas assim na baliza. Isso era uma brincadeira muito saudável, uma apostazita ali saudável. Fomentar a competitividade. É verdade. Jogou também com o Filipe Melo e com o Adriano. Já lhes era reconhecida a qualidade que têm nessa altura. E já agora, se o temperamento do Filipe Melo, como é conhecido, já era assim? Cara, o Felipe, ele sempre foi esse pitbull, né? Ele, mesmo dentro do campo, era isso que ele sempre foi. Qualidade técnica acima da média, era o cão de guarda ali do que era a defesa, né? Sem falar de que fora de campo é uma pessoa formidável. Mas a minha vivência com ele não tive muito contato porque ele é mais novo que eu, porém foi pouco tempo que nós jogamos juntos, mas a qualidade e o caráter estava lá. Isso ele é um pouco do que é o espírito rubro-negro, né? Como a gente diz, é um cara de trabalho, de raça e lá no Flamengo aprende-se isso, aprende-se a gostar do trabalho e aprende-se a trabalhar no limite. E o Felipe tinha tudo isso e tem até hoje. Já o Adriano tem aqui um caso curioso. Para quem não conhece a história do Adriano, o Adriano não era a ponta de lança.
O Adriano, na formação, ele era lateral esquerdo. Até que um dia, ele estava ali meio que na corda bamba para ser dispensado, e um treinador chamado Carlinhos, já no juvenil, tirou o Adriano e precisou, e falou, não, vou colocar o Adriano no ponta de lança. O Adriano entra e mete 2 gols. Ou seja, nunca mais voltou para a defesa esquerda e decolou. Logo em seguida, ficou pouco tempo até nos juniores, passou logo para o sênior e virou o imperador. Muito bem. Relativamente à sua passagem pelo Brasil, jogou em 6 clubes, seguidamente veio para Portugal em 2005, para o Paços de Ferreira. Como é que surgiu esse convite? O convite surgiu foi depois de um jogo. Eu estava no São Raimundo, de Manaus. Nós fizemos um jogo, se eu não me engano, foi contra o Santa Cruz, em Recife. E tem aqui um pessoal de Portugal e queria falar com você. Há possibilidade? E eu olhei assim para trás, a pessoa assim, pronto, era uma pessoa lá da cidade mesmo que trabalhava com o Robério, o falecido Robério, empresário. Foi ele que fez essa intermediação, assim, ele não era meu empresário. Então eu disse, claro que sim. Então eu vou passar aí no seu hotel, porque nós só íamos voltar para Manaus no dia seguinte, porque lá, como sabe, uma viagem demora uma eternidade, tem que fazer 200.000 escalas para Então, como o jogo tinha sido noite, nós só voltávamos para Manaus no dia seguinte e voltei para o hotel e passado alguns minutos, já depois do meu jantar, essa pessoa estava lá à minha espera e eu não acreditei, até pensei que fosse assim, nada demais. Pronto, fui lá, falei com o treinador na época, lá do meu clube, né, do São Raimundo, e pedi me olha, aqui possibilidade, ele me reunir com umas pessoas que querem falar comigo. Tá, olha, mas atenção no horário. Então fomos para um restaurante e quando cheguei no restaurante, estava lá o pessoal do Paços Ferreira. O presidente Hernani, a direção, o Tony, na época, era, se eu não me engano, vice-presidente. Então, assim, tinha lá mais ou menos de 6 a 8 pessoas do staff todo, menos o Mr. Mota. Então, pronto, conversamos ali, depois lá no restaurante, conversamos e chegamos em acordo muito rápido. E junto comigo estava o Cristiano, não sei se vocês lembram também, jogávamos na mesma equipe. Então, foi tudo resolvido ali mesmo, porque naquela época eu não tinha empresário. Quando eu fui para esse clube, nós já tínhamos um acordo, vamos dizer assim, de palavra, eu não sei porquê, mas quando eu fui assinar o contrato, por isso que eu acredito muito no destino, e fui assinar o contrato e eu disse ao presidente, olha, como vocês não estão gastando dinheiro nenhum comigo, eu estou chegando de graça, então, olha, vamos colocar aqui uma cláusula, se houver uma possível interesse de uma equipe estrangeira, o senhor deixa sair livre. E ele, então, pronto, tá bem, pronto, não tem problema, mas de boca. A verdade é que eu acredito que ele nem imaginava. O que acontece? Acontece que no 7º jogo do campeonato, isso foi logo no 7º jogo do campeonato, nós estávamos muito bem e apareceu essa oportunidade para eu vir para o Paços Ferreira. E a partir daí, pronto, as coisas mudaram um pouquinho, né? Não, mas não foi bem assim, eles têm que vir falar comigo, aquelas coisas. Pronto, mas a verdade é que em seguida, passado aí 2 dias, eu falei novamente com o presidente, as pessoas, o Robério foi lá e também no clube e conversou com ele, mas graças a Deus o presidente foi consciente, foi íntegro e agradeço imenso essa possibilidade de ter vindo para cá e essa liberação por parte do São Raimundo. Foi assim um pouquinho dessa história, assim meio que engraçada, mas ao mesmo tempo mudou a minha vida. O Peçanha já falou aqui que faltava nessa altura o Mr. Mota, não é? Nessa reunião, e foi exatamente com o José Mota que se estreou na Primeira Liga e foi treinado por o Mr. durante 3 anos. Atualmente ainda mantém o contacto com ele? Sim. O Mr. Eu tenho como amigo. E mesmo quando eu estava fora do país, fora de Portugal, sempre que vinha de férias, fazia questão de conversar e
trocar ideia daquilo que tem sido, pronto, a vida em Portugal, porque lá na Romênia é totalmente diferente. E conversamos até hoje. Na semana passada mesmo, estive a falar com ele por telefone. É uma pessoa que eu admiro imenso. É um trabalhador nato também. É uma pessoa que veio. É um homem do futebol. E a ele também agradeço muito por ter acreditado e confiado em mim. Agora vamos falar aqui de um aspecto curioso que se passava, não é? Que toda a gente sabe do Passos de Ferreira. Sempre que um jogador, treinador ia à conferência de imprensa, tinha que levar aquele tradicional chapéu a dizer capital do móvel. Alguma vez teve um colega de equipa que se recusou, ou mesmo você que se tenha recusado no final de um jogo assim meio chateado, ou mesmo, não, hoje não levo o chapéu. Alguma vez isso aconteceu? Cara, não é que tenha acontecido dessa maneira, mas a verdade é que nas primeiras vezes a gente é estranha. E Paços Ferreira, como vocês sabem, é um clube maravilhoso, é um clube íntegro. E, e o fato de colocar o chapéu, o boné, de maneira alguma foi algum empecilho. No momento, no início, as pessoas, nós que vínhamos do Brasil, por exemplo, achávamos estranho, né, ter que usar aquilo, e até não era assim nada, vamos dizer assim, bonito. mas, mas todos entendiam e interpretavam da melhor maneira possível, porque sabia que ali estava ali algo que era muito importante, não só para o clube, mas para toda a cidade. Tanto assim foi que virou uma marca do que é as conferências do Paços Ferreira. Antes de termos tido o corte da nossa conversa, tinha feito a pergunta sobre a experiência no Trasivolos da Grécia, em 2008-2009. Só ganharam 3 jogos do campeonato, no final regressou depois a Portugal, mas como é que foi essa experiência na Grécia? No Trasivolos, quando eu cheguei lá, já existiam, se não me engano, 6 ou 7 jogos do campeonato, e a equipe estava muito mal, só tinha ganho ali 1 ou 2 pontos. E a verdade é que era uma equipe pequena, que tinha acabado de subir para a primeira divisão, aonde, no meu ponto de vista, não investiram da maneira que deveriam de investir no plantel para que conseguisse fazer um plantel competitivo. É a minha opinião. Quando lá cheguei, já estava muito difícil de ganhar jogos, aquilo, até que comecei a jogar e as coisas, pronto, para mim, pessoalmente, profissionalmente, foi bom, porque é aquilo, vocês sabem, quando a equipa não joga muito bem, acaba por sofrer muitos ataques e mal ou bem, o guarda-redes, se estiver bem, a defesa, se estiver bem, vai sobressaindo, né? É verdade que não somos heróis, não conseguimos dar conta de tudo, mas a verdade é que eu consegui fazer grandes partidas, ao contrário um bocadinho do que era ali as nossas vitórias. Nós perdíamos alguns jogos de 1-0, 2-1, e eu conseguia fazer grandes partidas. Por isso é que eu gosto de separar essas coisas, porque eu sou um cara que eu sempre defendi o profissionalismo, aquilo que é a competição, mas sim clube. Isso, para mim, sempre foi, vamos dizer assim, o ponto principal. E sempre é verdade. Quem me conhece, eu sou assim. Mas a verdade é que isso me ajudou um pouquinho sobre mais certos jogos, principalmente contra o Flamengo. Ou seja, é verdade, não uma boa temporada, até rebaixado. Mas quando terminou o campeonato, pareça, o presidente chamou e iam disputar todos os estrangeiros e eu renovasse. E, ao contrário do que é suposto, e até me ofereceram um aumento salarial para que eu pudesse. Ou seja, de tão importante que foi a minha participação a nível individual, vamos dizer assim. Porém, eu já estava com a cabeça para voltar a Portugal, porque, como rotas, você sabe que traz muitos problemas e do grupo, etc., é muito complicado, não se ganha. Ou seja, eu não permanecia mais ali devido a essa situação que volta do
clube, que era a cidade. Então, resolvi voltar a Portugal e não me arrependo. O Peçanha regressa a Portugal, como disse, em 2009, onde permaneceu 3 anos no Marítimo, saindo depois para a Roménia. No ano em que o Peçanha sai, o Marítimo acaba por chegar à fase de grupos da Liga Europa e o Rapid Bucareste não. Voltaria atrás se tivesse a possibilidade de mudar essa decisão? Cara, não, porque assim, eu aqui em Portugal, eu consegui com 2 equipes diferentes 3 classificações para a Liga Europa. Uma com o Passos, que foi um feito inédito, foi a primeira vez na história do clube que encontrava ali a possibilidade de disputar umas competições europeias. Isso era como se o Passos, por exemplo, tivesse sido campeão português. A verdade é essa. E isso marcou muito a minha vida aqui em Portugal. No Marítimo também, ou seja, no Marítimo, na minha primeira temporada, na minha última temporada do Marítimo, foram as temporadas que nós também conseguimos esse feito. É óbvio que para o Marítimo era um objetivo, mas era assim, em termos de responsabilidade, de objetivo em si, era mais, vamos dizer assim, não quero usar a palavra fácil, porque nunca foi fácil, mas era mais, estava mais próximo de acontecer com o Marítimo do que naquela época com o Paços Ferreira. E isso foi ótimo para mim. A minha saída do Marítimo, eu vou lhe ser muito honesto, porque é assim que eu sou. Teve muito a ver com o lado financeiro. A proposta que eu recebi do Rapid não comparava com aquilo que eu ganhava naquela época. As pessoas podem querer, sei lá, falar algo da minha pessoa em relação a isso, mas, como vocês sabem, o futebol é isso, temos que tentar aproveitar as oportunidades e ir buscar aquilo que é também o nosso futuro, a nível financeiro, a nossa estabilidade. E graças a Deus, pronto, as coisas eu fui, porém, é verdade que não conseguimos a classificação para a Liga Europa, para entrar no grupo, porque também encontrei lá umas coisas muito complicadas. A minha adaptação não foi difícil, porque encontrei jogadores portugueses e jogadores brasileiros no clube com um caráter fantástico, e isso me ajudou imenso. Agora, depois, fora do campo, tivemos muitos problemas, porque lá é um pouco diferente aqui em Portugal. Lá existe um dono da equipe, e esse dono é um investidor que ele coloca dinheiro na equipe. Pronto, os presidentes estão ali mais para gerir ali as coisas. E o que aconteceu? O dono do Rapid, naquela época, chamava-se Jorge Copos, ele foi preso. Ele teve ali um problema muito complicado, foi preso e fechou as torneiras. Ou seja, começou a complicar o que eram os salários, etc. E você sabe que nesse nível isso é muito problemático. Não só lá em cima, nos níveis mais baixos também, mas lá em cima parece que ainda é pior. E pronto, e aí foi o início do fim, vamos dizer assim. Chegou em novembro para dezembro, eles entraram com um plano de insolvência. Houve as férias de inverno, aonde eu fui o único estrangeiro que permaneci na equipe. Foi mais ou menos isso. Eu já tinha uma proposta também para voltar para Portugal, de uma equipe da Primeira Liga também. Eu já tinha feito ali alguns contatos com as pessoas e falei com pessoas e tal. Eu já tinha uma proposta para voltar para Portugal. Porém, o presidente e o dono do clube da época disse que não, você não sai. E a lei da insolvência na Romênia é muito complicada. O jogador fica como escravo, não recebe, não tem direito de ir embora, não tem direito de reclamar, e essas coisas depois ferem muito. E cheguei ao ponto de muitas vezes ir lá, bater na porta do presidente. A verdade é que eu tive que terminar o campeonato lá, como sendo apenas o único estrangeiro da equipe, onde, no fim, novamente, consegui fazer um excelente campeonato. Pessoalmente, eu fui muito bem. A nossa equipe tinha só jogadores romenos e conseguimos terminar, se não me engano, em sétimo ou oitavo. Quando tudo começou, esse problema todo, nós estávamos em terceiro, mas ainda conseguimos fazer com que a equipe permanecesse
na Primeira Liga, e eu consegui novamente uma possibilidade de uma outra equipa também lá da Romênia, que é o Petrolul, também uma equipa muito importante, me fazer uma proposta, devido a isso, devido a eu nunca ter baixado os braços e ter trabalhado em cima daquilo que era todos os problemas também da equipa. E é frisar que quem conhece a Romênia sabe que é muito complicado para os estrangeiros, e vou contar aqui uma parte de coisas que se passaram lá, por exemplo, nós muitas das vezes, os jogadores que tinham aquelas coisas, não, nós não vamos treinar também, porque não estamos a receber e tudo, mas eu não. Eu pegava um treinador de guarda-redes e dizia para ele, olha, você vai me desculpar, mas eu preciso trabalhar. Por quê? Eles não vão deixar de ir para o jogo. A equipa, domingo, vai entrar em campo. E eu estou na baliza. Sou eu que vou aparecer na baliza, e se eu não estiver bem, elas vão entrar. E é o meu nome que vai estar sujo. É o meu nome que vocês vão sujar. Se vocês não querem ter a consciência de que o trabalho que está sendo feito fora do clube, pela administração, não está sendo bem, tudo bem, mas nós temos que também zelar pelos nossos nomes. Pronto, e foi isso que eu fiz, pá. Eu cheguei a treinar muitas vezes sozinho. Eu treinava sozinho, mas chegava no jogo com os miúdos e com alguns romenos que permaneceram na equipa e tudo, consegui fazer grandes jogos. O Peçanha teve como colega de equipa o Geraldo em 104 jogos, partilharam juntos 9.142 minutos no Passos e no Petrolul. Portanto, pode-se dizer que é quase um braço do Peçanha? Rapaz, vocês não sabem o quanto que é difícil aguentar esse cara. É que vocês não sabem. Imagino o que é, cara. Mas pronto, não é fácil. Mas, brincadeiras à parte, o Geraldo é um irmão para mim, pá. O Geraldo me ajudou imenso, não só aqui no Paço, mas lá fora, principalmente, no Petrolul, principalmente. Já quando foi na Grécia, eu fui para a Grécia e ele estava no AEK. Então, nós morávamos ali mais ou menos 25, 30 minutos de distância um do outro, e para você ver, estamos também quase sempre juntos. E isso foi, ou ele fugia de mim, eu fugia dele, mas nos encontrávamos novamente ali à frente. E isso, cara, são coisas que o futebol nos proporciona e que fica para sempre, cara. Essa amizade que eu tenho com o Geraldo hoje é genuína, ele sabe disso, e adoro, cara, eu adoro aquele rapaz. Ele me ajudou imenso, como eu já disse, comunicamos até hoje, e insistir, depois da paragem dele, ele parou de jogar tem, se não me engano, 2 anos ou mais, eu acho que 2 anos, e tenho insistido com ele para ele fazer os cursos de treinador, para que ele não abdique do futebol, não se afaste do futebol, porque pessoas como ele, pessoas como, vou lhe ser muito sério, pessoas que gostam de trabalhar no futebol, que amam o futebol, não podem sair do futebol. Se nós sairmos do futebol e abrirmos as portas para aquelas pessoas que não percebem o que é a vida de um jogador, que não percebem o que é o jogo, que não percebem o que é os adeptos, entende? O futebol só tem a cair. E pessoas como nós, por exemplo, que vivemos a nossa vida inteira do futebol e demos a nossa vida para o futebol, não podemos sair, não podemos virar as costas simplesmente. Eu sei que é muito difícil, eu sei que existem profissionais que hoje não conseguem assistir um jogo. Eu tenho amigos, por exemplo, jogadores que jogaram a vida inteira em grandes equipes e que hoje não conseguem ver um jogo de futebol. Também é muito complicado essa parte, eu percebo, mas o que será do futebol se pessoas do futebol virarem as costas para ele? Por isso, o Geraldo, então, insistiu um bocadinho com ele, e pronto, ele está lá na Romênia e está tirando o primeiro nível de treinador também, onde eu agradeço imenso, porque é uma pessoa que trabalha imenso e tem caráter, sabe? E isso é muito importante. O Peçanha estava aqui a referir a importância do Geraldo na sua carreira, tanto quando foi para a Grécia, quando foi para a Roménia. Mas depois da experiência na Roménia, o Peçanha regressa a Portugal, e o ano passado, quando assina
pela Académica de Coimbra, disse ser um guarda-redes com técnica e bons pés. Acha que se tivesse sido na altura que tinha 25 anos e analisando o futebol atual, onde a bola passa muito mais pelos guarda-redes, poderia ter tido uma carreira com outros voos mais altos? Olha, eu não... Como é que eu vou explicar isso? Eu sou muito realista. Independente de qualquer situação, eu sempre sou muito realista e direto. É verdade, quando eu digo que eu era um guarda-redes técnico, nós podemos falar aqui um bocado do que eram as escolas, né? A escola brasileira, a escola italiana, a escola portuguesa de guarda-redes. E quando eu me refiro a um guarda-redes técnico, técnico naquilo que se diz respeito à escola brasileira, né? Porque hoje nós podemos abordar a técnica de várias maneiras. Você tem várias maneiras de você agarrar uma bola. Agora, a técnica que tu vai usar para agarrar essa bola é tua, é da pessoa que te ensinou. Ou seja, eu não vou aqui dizer que eu era um guarda-redes técnico e global, vamos dizer assim. Eu sou era um guarda-redes técnico no que diz respeito à escola brasileira. Por quê? Porque eu tive um problema, e vocês sabem disso, que eu não sou muito alto. Eu levei com isso desde os meus 16 para 17 anos. Foi a primeira vez que eu vi que realmente ali eu ia ter problemas. No Flamengo, vou contar aqui o que se passou eu na época, do Sub-17, eu fazia parte da seleção brasileira Sub-17. Eu sou da safra de 80, a safra do Ronaldinho Gaúcho, etc. Ou seja, então, houve ali uma mudança de treinador nas vésperas do Campeonato Sul-Americano. Eu era o titular daquela época da seleção. O que aconteceu? Houve uma troca de treinador, e o treinador que entrou com a ideia de que, pronto, vamos investir, vamos apostar nos guarda-redes mais altos, nos jogadores mais altos. Pronto, e me afastaram. A partir desse momento, eu já sabia, eu já gostava de trabalhar, mas a partir desse momento eu tive a consciência de que, se eu queria mesmo ser guarda-redes, eu ia ter que trabalhar muito mais do que os outros. Porque vocês sabem que hoje, o primeiro critério aqui em Portugal, em qualquer lugar do mundo, para um guarda-redes é a altura. Tanto que, nas formações, os miúdos fazem logo os exames para saber mais ou menos qual é a altura que vão atingir. E, se não atingir certa altura para determinados clubes, né, estão fora. Podem ser bons, podem ter boa técnica, podem ser um excelente guarda-redes, mas estão fora. Isso como é que eu explico? Isso é cruel. Isso é muito cruel. Mas, do lado, existe futebol além da altura. Graças a Deus, o futebol está a mudar, o futebol está a evoluir, e tem espaço também para aqueles guarda-redes que são um pouco mais baixos, mas que têm outras qualidades, né? Ou seja, a partir daí eu descobri logo que eu ia ter um problema e comecei a trabalhar sobre isso. Porém, nunca virei as costas para isso. Isso eu carrego até hoje comigo. Até hoje eu carrego isso comigo. Pronto. Me perdi um pouquinho do que foi, porque essas coisas mexem um pouquinho com a gente, e eu realmente sinto que é uma crueldade fazer isso, principalmente com jovens. Mas pronto, gostava que me iludisse novamente aqui, me elucidasse um pouquinho com a pergunta, que eu já me fugi, desculpa. Estávamos a falar exatamente dessa questão de ter dito que era um guarda-redes com técnica e bons pés, que se tivesse sido na altura que tinha 25 anos, se poderia ter tido uma carreira com voos mais altos. Pronto, é aí que está. Eu tenho a perfeita ideia de que se eu tivesse os meus, sei lá, talvez mais uns 5, 6 centímetros, eu talvez teria atingido esses voos. Mas também é aquilo, faz parte. Eu tive que trabalhar as outras características, tive que trabalhar outras partes do meu jogo para que eu pudesse sobressair. E graças a Deus consegui sair do Brasil, que era algo, naquela época, era muito difícil. Eram poucos os guarda-redes brasileiros que jogavam fora do Brasil. Muito a ver também pela altura. Ou seja, eu acredito sim que se eu tivesse a técnica, ou melhor, se eu tivesse um pouquinho mais da altura com a técnica que eu tenho e o jogo de pés, talvez eu poderia ter atingido voos maiores, como você frisou.
O Peçanha já nos confessou aqui várias coisas. Agora é a nossa vez de confessar. Vou confessar aqui ao Peçanha que no Visão de Bancada temos adeptos dos três grandes. E quando surgiu aqui a oportunidade de entrevistarmos o Peçanha, todos nós referimos isso, que o Peçanha fazia sempre grandes jogos contra os nossos clubes, independentemente de qual fosse. Havia alguma motivação extra para esses jogos com os ditos três grandes? Não, a nível de motivação, não digo bem motivação, mas digo que eu sabia que era um jogo diferente. As pessoas podem... Eu sou treinador, atenção, eu sou treinador e às vezes a gente pede isso para os miúdos. Mas é difícil fazer com que eles se abstraiam um pouquinho do que é a situação, daquela motivação e tal, porque para um jogo desse, o treinador nem perde tempo na motivação, porque está dentro, é intrínseco. Eles sabem que eles vão jogar com o estádio cheio, eles sabem que vão ter ali, sei lá, milhares e milhares de pessoas a assistir o jogo, e eles sabem da responsabilidade que é. Por isso, você não precisa mandar eles descansarem, que eles vão dormir na véspera do jogo, que eles vão para casa, vão se alimentar bem. Isso tudo nós já sabemos. Mas a verdade é que há algo à volta desses jogos que faz com que os jogadores tenham prestações distintas. Uns vão conseguir ter grande prestação, porque, pronto, tem uma personalidade forte, consegue reagir em cima do que é o estresse dessas pessoas no estádio, do barulho. Eu não conseguia gritar para falar com o meu central a 4, 5 metros de mim, quando estava nos jogos, por exemplo, na Luz, né? Por exemplo, lembro a minha estreia no Marítimo, que nós jogamos na Luz, foi um jogo fantástico. Foi há muitos anos que o Marítimo, se eu não me engano, tira pontos foi a última vez que o Marítimo tirou pontos do Benfica na Luz. Foi a minha estreia. E eu lembro perfeitamente que eu queria gritar, que eu queria falar com o Briga, por exemplo, que era o lateral direito, e ele não me ouvia. Ele estava ali no bico da área para falar alguma coisa para ele, fecha, e ele não me ouvia. Ou seja, é algo que só acontece, pronto, nesses jogos, né? E os jogadores sabem disso. Não digo uma motivação extra, mas sim tem ali uma áurea, vamos dizer assim, que no meu ponto de vista, pessoalmente, fazia com que eu tivesse essas prestações, mas também muito devido ao fato de que eu jogava numa equipe inferior, aonde eu sabia que ia ter muito mais bolas próximas da minha área, com a chance de poder defendê-las, e pronto, e eu defendia. Pegando agora aqui numa das especialidades do Peçanha, falando dos penaltis, tem uma estatística de 11 penaltis defendidos em 42, uma percentagem melhor que, por exemplo, o Rui Patrício, que é tido como um dos ditos especialistas defensores de penaltis. Havia alguma estratégia? Estudava normalmente os adversários previamente ou ia gerindo no momento a situação? Sabe, no início da minha carreira, eu tive treinadores que tentavam conversar comigo e diziam a ideia deles, né? Olha, atenção, tenta ver o pé de apoio, tenta ver o corpo, se a mão levantar muito, a mão oposta sabe que a bola vai sair mais forte, aquelas coisas. Então, porque você treinar pênalti é totalmente diferente do jogo, até mesmo para os guarda-redes. Mas é óbvio que depois o tempo foi passando, eu fui vendo, eu gostava, a minha esposa vai me matar, mas é verdade, eu gostava de assistir jogos, eu via, se eu possível, 2, 3 jogos por dia e tentava prestar atenção em tudo, não só no que era os penaltis, mas na maneira, por exemplo, que um 10, se ele de fora da área, se ele buscava um passe para rasgar a defesa, ou se ele rematava de longe, uns médios, como é que eles se posicionavam quando a bola estava. Ou seja, já aí eu já tentava. E o pênalti não ficou a parte disso. Então, comecei a ver muitos pênaltis, comecei a estudar muitos pênaltis, mas por mais que nós tenhamos vídeos, é verdade que existem também hoje, os vídeos ajudam imenso, e eu gosto de trabalhar muito com os vídeos a nível dos penaltis. Gosto, porque são poucos os jogadores que conseguem ter a qualidade de chegar ali e mudar o canto ou fazer com que a bola fluya do guarda-redes. A qualidade e a confiança para mudar o lado habitual. A confiança. Ou seja, pronto, o que eu fazia? No início, eu tentava me balançar para um lado e saía para o outro, depois balançava para um lado e ia para o mesmo lado, até que um dia eu falei, não, quero saber, eu vou ficar parado.
vou ficar parado, porque se eu me movimentar, eu também estou fazendo com que ele fique mais concentrado, porque ele, ou seja, pronto, e a partir daí, a partir de um tempo da minha carreira, eu comecei a ficar parado, e ficar mesmo parado, me baseando muito no Taffarel, me baseando muito daquilo que foi o Taffarel, principalmente na Copa de 94, etc. Ou seja, a partir desse time aí, eu comecei a ver que, pronto, vou começar a ficar parado, vou ver e vou reagir. Mas a verdade é que eu não conseguia defendê-las. Eu ficava parado e ele via que eu estava parado e tal, e metia lá no canto. Quando eu ia já era tarde. Moral da história. Os vídeos me elucidaram de uma maneira totalmente... de uma maneira que eu comecei a ver assim, não, eu tenho que ter atenção sim nos detalhes, mas eu tenho que também acreditar naquilo que é a minha convicção. Naquilo que a gente vê, aquilo que a gente treina, naquilo que também é a minha convicção. Eu estou vendo que, por exemplo, eu me lembro perfeitamente de um pênalti que eu defendi na Romênia, onde eu defendi o pênalti praticamente quase parado. Eu simplesmente dei um passo para o lado e peguei a bola, só fiz ali eu chamo base, né? Vamos dizer assim. Outros podem chamar ali sei lá, uma mancha, alguma coisa assim, como se fosse uma mancha na bola, mas não sem queda. Moral da história. Vi muitos vídeos desse jogador e percebi sim que se eu desse talvez uma passada para um lado que ele batia, talvez eu poderia bloquear o que era o sentido de percepção dele. O que eu fiz? Fiz exatamente isso. Quando ele foi para o último passe dele, o último passo, antes de bater na bola, eu me movimentei para o lado que ele batia. Ele se assustou e tentou mudar o lado. Quando ele tenta mudar o lado, bate fraco na bola, a bola vem rolando na minha mão. Ou seja, vale muito a pena os vídeos, apostem nos vídeos, mas nunca esqueça do que é também aquilo que tu acredita, aquilo que é a tua convicção. O pênalti eu acho que é muito por aí também. Peçanha, ao longo da tua carreira, e uma carreira bastante extensa, não é? Um guarda-redes normalmente tem sempre uma carreira mais extensa, enorme, não é? Passaste por 16 clubes, 4 países, mais de 400 jogos feitos. No final desta carreira fica um sentimento de satisfação? Fica, sim, senhor. É óbvio que não atingi o topo, né? Não atingi o topo, também tenho essa consciência. Mas de onde eu vim, eu acredito que foi uma carreira assim muito bonita, onde conheci culturas diferentes, pessoas diferentes, maneiras de estar diferentes, e isso a gente aprende muito. E de maneira alguma posso dizer que não me sinto muito bem, pelo contrário. Eu sou muito feliz, sou satisfeitíssimo com aquilo que foi a minha vida no futebol, e tudo que eu tenho hoje eu agradeço a isso, agradeço ao futebol. Muito bem, Peçanha, uma conversa bastante agradável, mas nós aqui no Visão de Bancada gostamos de ter aqui umas perguntas rápidas, assim, de respostas igualmente rápidas, assim, uma parte mais pessoal de cada um dos nossos convidados. E então aqui, para começar estas nossas perguntas rápidas, qual a pessoa que mais te ajudou ao longo da tua carreira? Me pegou já na primeira. Eu não posso falar, sabe por quê? Porque foram muitas pessoas, cara. Os meus treinadores, aquilo que eu falei, eu sou o que eu sou hoje por causa dos meus treinadores todos da formação. E se eu disser um nome, os outros vão me ligar daqui a pouco, vão me matar. Mas fica esse registro para os treinadores da formação, mas muito também por aquilo que eu encontrei aqui fora também na Europa. O episódio mais engraçado da tua carreira? Cara, o episódio mais engraçado... Ok, engraçado foi uma praxe. Não foi bem no balneário, não foi praxe de balneário, mas foi uma praxe engraçada no Petrolub, onde nós estávamos em estágio de pré-temporada, pré-época, e eu estava tentando aprender a tocar cavaquinho, instrumento brasileiro de samba e pagode. E estávamos no quarto à noite, e o nosso treinador na época, o meu treinador na época era o Cosmin Contra, tinha sido jogador também, e estava ali ainda com aquelas coisas. E estava no quarto com o Geraldo, e parece que ele passou e ouviu do corredor, chamou o grupo todo, e entram pela porta dentro todo mundo, e agora vai ter que tocar, vai ter que cantar pra gente. E naquela época, a música do Michel Teló, nossa, assim você me mata, aquilo estava explodindo. Então eles só sabiam aquela música brasileira, e botaram para tocar aquela música.
Moral da história, me botaram em cima da mesa, fizeram uma festa, me botaram o cachecol em cima e eu fui obrigado a tocar. Isso foi muito engraçado porque eu não estava à espera e o grupo também era um grupo muito bom, um grupo fantástico. 4-4-2 ou 4-3-3? 4-3-3. O ataque mais difícil contra quem jogaste? Foi o Benfica do nosso amigo Rui Costa. E o jogador mais letal que enfrentaste em toda a tua carreira? Rapaz, olha, posso dizer que foi o Messi, mas não foi em jogos oficiais. Foi num jogo amigável, amigos do Ronaldinho Gaúcho contra amigos do Messi na Venezuela. Aquele rapaz, vou te falar uma coisa, ele acabou comigo, mas pronto. O clube que mais gostaste de representar e o que menos gostaste? Como? Desculpa, falhou? O clube de futebol que mais gostaste de representar e o que menos gostaste? Cara, eu não tenho como dizer, eu não tenho como responder isso. Foram todos, porque os clubes quando você se dedica, se entrega ao clube, pode ter certeza que o clube também vai fazer o mesmo por ti. E isso era a minha vida, pai. Eu me dedicava, eu me entregava e, olha, pronto, vou contar aqui uma parte. Eu estava no Marítimo e na minha segunda temporada e eu arrebentei os ligamentos do tornozelo. E eu estava em final de contrato, só que quando eu fui para o Marítimo eu assinei só 2 anos de contrato. Então, arrebentei os ligamentos do tornozelo num treino e eu pensei, vou precisar aqui de no mínimo 4, 5 meses para me recuperar. A temporada está acabando, vai acabar e como é que vai ser? Mas a verdade é que o nosso presidente, Carlos Pereira, chegou para mim, disse assim, por favor, vem aqui no escritório que eu quero falar com você. E eu fui. Chegando lá, estava o meu contrato em cima da mesa e ele disse assim, se você quiser continuar no clube, tá aqui o contrato para você assinar. Cara, e é por isso que eu digo, se você for profissional, se você se entregar, os clubes também vão fazer o mesmo por ti. E isso foi a minha vida. Por isso, de maneira alguma, eu vou falar aqui o nome de um clube, porque graças a Deus todos foram até mesmo o Rapid, que eu tive esses problemas no Rapid, até lá eles também depois foram muito importantes para mim. Muito obrigado. O estádio mais imponente onde já jogaste? Cara, estádio mais imponente foi no Maracanã. Companheiro de equipa com o pior estilo musical? Nossa, é o Geraldo. Esquece, é o Geraldo. Mas tô a brincar, ele gosta. Ele gosta do samba pagode, o estilo é fantástico, eu também gosto, só que ele não canta nada e estragava qualquer música. O jogo mais marcante da tua carreira? Mais marcante? Posso dizer que foi o Benfica. Foi a minha estreia no Marítimo, onde o Estádio da Luz estava lotado, estava cheio, não cabia mais ninguém. E eu ainda consegui defender um pênalti nesse jogo. Foi uma que ficou na minha retina, tá até hoje. Imagina-te numa ilha deserta com 3 jogadores. Quais é que escolhias? Rapaz, isso aí é uma pergunta assim meio esquisita, rapaz. O Geraldo para cantar. Cara, não, mas eu vou escolher. Eu escolho o Geraldo Alves, o Felipe Teixeira, que jogou comigo, e o Rui. O Rui, não sei se vocês conhecem, o Rui chama-se Rui Porto Neto. Ele jogou no Santa Clara, quando o treinador era o Vitor Pereira. E esse cara, eu joguei com ele, conheci com 8 anos de idade. E depois jogamos juntos desde os 10, 11 anos no futsal, depois entramos para o Flamengo, entramos juntos e joguei 11 anos da minha carreira com ele. Ou seja, é um irmão que eu tenho e admiro imenso, porque foi um exemplo para mim também como amigo. E já agora eu gostava também de incluir nesses 3 aí, não pode ficar de fora o Rui Miguel.
Um filme favorito? Filme favorito? Rapaz, O Gladiador. E agora aqui uma pergunta matreira. Caipirinha ou cerveja? Rapaz, eu não bebo. Tô a brincar. É óbvio que uma cervejinha cai bem. A cervejinha cai bem. Tiveste alguma alcunha no futebol? Rapaz, tive. E por acaso foi por causa de um locutor de um jogo que quando a equipe ia entrar em campo, ele trocou meu nome, cara. Ele, em vez de me chamar Peçanha, ele chamou Picanha. Ou seja, os companheiros não perdoaram. Então eu fiquei com a picanha, fiquei com a picanha por muitos anos. Isso foi no Brasil. Eu ainda era juvenil ainda na época. E o futuro? Cara, o futuro. Eu, como vocês sabem, eu sou treinador e tenho o terceiro nível de treinador principal. Quero tentar terminar o quarto nível e seguir nessa carreira brilhante. Peçanha, muito obrigado por teres aceito o convite aqui do Visão de Bancada. Foi uma conversa bastante animada e divertida aqui. Já agora, só para terminar, eu gostava aqui de fazer uma pergunta ao Peçanha. Era isso que eu ia perguntar. Eu ia perguntar se porventura tem alguma pergunta, porque eu tô aberto a perguntas. Não se preocupem que comigo é cara a cara. Já agora, queria aproveitar, e ainda no seguimento daquelas grandes exibições contra os grandes, que aliás nós todos relembrámos em off, aqui no Visão de Bancada, quando surgiu a oportunidade de o entrevistar. Alguma vez surgiu a oportunidade de uma oportunidade ou algum convite ao interesse dos três grandes? A verdade é que nunca se houve, nunca chegou até a mim. Isso eu posso dizer. É verdade que se houve, nunca chegou até a mim. E prefiro acreditar que não houve. Mas houve sim alguma abordagem de outras equipes, não aqui em Portugal, mas é aquilo, só ficou mesmo pela abordagem. Peçanha, acho que agora, não sei se o Pedro tem mais alguma questão para fazer. Tem aqui uma pergunta no Facebook do Diogo Jacinto. Se já alguma vez soube de algum caso de um jogador aliciado a nível financeiro por outra equipa contra a verdade desportiva? Isto são perguntas dos nossos ouvintes. Isso são coisas muito sérias e eu, graças a Deus, isso nunca passou perto de mim. Porque, como eu disse, se eu soubesse de coisas dessa, as coisas não ficariam muito bonitas. Porque eu defendo o futebol com a minha alma e não admito e nunca admitirei que um colega meu ou um jogador meu esteja envolvido com situações dessas. Independentemente de qualquer situação, financeira ou não, que peçam ajuda, que falem com o clube, que falem com o treinador, com os colegas, mas que nunca virem para esse lado, porque é um lado que não tem volta. O André Gonçalves questiona aqui se o Diogo Peçanha tem o talento do pai ou é mais talentoso. Rapaz, isso é muito arriscado, porque também eu podia dizer, né? Ele é bom, mas também tem um treinador assim, também ficava mais fácil. Mas a verdade é que o Diogo, estou sendo muito sincero, o Diogo ele passou a gostar de jogar, vamos dizer assim, há pouco tempo. Ele só entrou no futebol, não tem nenhum ano ainda. E no início foi muito difícil, porque eu entendo perfeitamente. Eu como pai, e tentamos ali proteger, às vezes, demasiado, e não levamos o nosso filho para o choque. E às vezes eles têm que saber o que é também a vida um pouquinho lá fora. Então foi difícil o encaixar dele no futebol no início. Só que agora, graças a Deus, estou tendo a oportunidade de treiná-lo mais vezes aqui em casa. Nós temos aqui atrás um espaçozito que eu uso para treinar ele. E ele tem se mostrado que tem gostado mais e tem até mesmo me pede às vezes, pai, hoje vamos treinar? Isso faz com que eu me sinta feliz, porque eu acredito que estou fazendo um bom trabalho
principalmente como pai, tentar fazer com que ele perceba que o futebol não é fácil, é um caminho muito difícil e que, principalmente, para um guarda-redes é um caminho que é mais árduo, onde necessita ser resiliente, ter uma mentalidade muito forte. Eu, tenho tentado trabalhar um pouquinho nessa parte também com ele e ele tem se mostrado receptivo a isso e tem me agradado imenso. Agora, se ele vai chegar aos pés do pai, aí já... Vai ver. Aqui, agora uma pergunta minha, pessoal. Guarda-redes, a pior ou a melhor posição do mundo? Rapaz, é a melhor posição do mundo. Você já viu o privilégio que nós temos de poder jogar com os pés e com as mãos? Ninguém mais tem isso. Ninguém mais. Não podemos agarrar a bola. Um treinador. Não posso dizer o nome, porque eu não sei se ele me autoriza isso. Mas tinha um treinador de guarda-redes que eu nunca mais me esqueci, que me disse assim: tu sabe quanto custa 1 minuto na televisão? E eu disse, mister, mas como é que você quer chegar com isso? Quando tu agarrar a bola, calma, rapaz. Não saia correndo com ela. Calma, principalmente naqueles jogos assim, que a gente tá ali mais apertado. Encaixou, segura com ela. Você tem 6 segundos. Imagina tu agarrar a bola 10 vezes no jogo. 1 minuto, tu tá com ela na televisão fazendo propaganda tua. Vai perder e sem pagar nada. Ou seja, pronto, brincadeiras à parte, falar de guarda-redes para mim, cara, é tudo na minha vida. Pô. Eu fui guarda-redes, se eu pudesse, a verdade é que se eu pudesse, eu era até hoje. Mas as coisas não são bem assim, como a gente quer. E falar do treino, principalmente do treino de guarda-redes, para mim, cara, podíamos ficar aqui a falar a madrugada inteira, porque quem faz o que ama não cansa. E quem fala do que ama também não cansa. Por isso, eu estaria aqui a falar para vocês já sobre a vida do que é um guarda-redes a noite inteira. E se vocês quiserem, olha, marcamos outro dia para falar sobre isso. Só para terminar aqui, antes de passar a bola ao André, o Pedro Jorge comentou aqui: enviem, se faz favor, um forte abraço ao gigante. Comentado pelo Pedro Jorge. Cara. Sabe por quê? Porque assim, nos nossos treinos, eu gostava um pouco de falar isso. E eu tive um treinador de guarda-redes no Brasil, que hoje ele está na comissão técnica do nosso Mister Jorge Jesus no Flamengo, chama-se Wagner. E ele é que me incutiu um bocado disso. Ele foi meu treinador de guarda-redes, ele incutia grande gigante, grande gigante. Eu não sei se era porque eu era baixinho, mas de qualquer maneira, isso eu trouxe comigo até hoje. São coisas que marcam a nossa trajetória aí no mundo do futebol. E o Mister Fogo é aquilo. Eu gostava de brincar com ele, ele brincava comigo sobre isso. E falávamos muitas vezes sobre isso também, e ele também era outro que adorava. Ele tá falando aí, mas o apelido dele o nome dele não é esse, não. No futebol ele tem outro nome. Eu vou ficar aqui na minha, mas no futebol ele tem outro nome. Mas, olha, muito obrigado pela participação aqui, mister. Olha, espero que esteja tudo bem com o senhor, com a sua família, que possamos estar juntos aí em breve. E pode ter certeza que foi ali uma passagem muito boa trabalhar com o senhor e dispensa qualquer tipo de comentário pela pessoa maravilhosa que o senhor é. Tá? Muito obrigado pela participação. Pedro, não sei se tens aí mais alguma coisa, mais algum comentário. Não, só terminando aqui com o Rui Pereira a dizer que o Maradona também jogava com as mãos e com os pés. Além do Maradona, teve um jogador do Paço, não sei se vocês lembram, que tem um clube aí que reclama hoje. Sim, tanto eu como o André, particularmente, lembramos-nos muito bem do Rony. Muito bem. Esse jogo foi magnífico. Olha, eu tenho esse dedo torto, não sei se vocês percebem, ó. Ele não fecha, tá vendo? O dedinho. Nesse jogo, eu joguei com esse dedo fraturado. E o Rony parece que nem acho que tinha alguma coisa com ele também que não era para ele jogar. E nós ganhamos o jogo de 1-0. Eu também tive muito bem e ele fez o gol de mão. Por isso tem aqui, não é só o Maradona não. O Rony também tem que entrar aí nessa lista porque e relembrando que o Sporting perde esse jogo. Do Sporting. Relembrando que o Sporting perde esse jogo e depois perde o campeonato por 1 ponto no final. Portanto, o empate teria feito com que o Sporting tivesse sido campeão nessa época. É óbvio que não foi só por causa do Rony, mas tem lógico.
parcela de culpa que... Bem, Peçanha, agora parece que é uma conversa que tivemos aqui bastante animada, bastante divertida. Já ficou feito esse convite para um dia que façamos aqui, se calhar, um especial sobre treino de guarda-redes, que o especial de guarda-redes, por acaso, ainda não fizemos. Só aqui dizer que o Pedro Jorge é o Peugeot. É o Peugeot. Eu não queria dizer, mas pronto, é o Peugeot. Não sei se como é que é, mas certeza também que ele não ia ficar chateado. Porque foi ele que comentou. Fica então aqui feito aquele meio convite para um dia que tenhamos aqui uma conversa sobre treino de guarda-redes e sobre guarda-redes. Vamos anotar isso, porque também será certamente uma conversa bastante agradável. Agradecer a sua disponibilidade por ter estado aqui connosco nesta conversa meio informal, que também é isto que a gente pretende, uma conversa bastante divertida, partilhar as tuas histórias, e foi um privilégio tê-lo aqui connosco. Claro que sim, eu agradeço imenso. O privilégio é meu de poder falar sobre a minha carreira, sobre a minha vida, de pessoas também como vocês que são interessadas pelo futebol e querem fazer disso também uma coisa que traga alegria para aquelas pessoas que estão em casa num momento desse, que é um momento muito difícil também. Dar aqui uma palavra para que as pessoas tenham fé e acreditem que nós vamos sair dessa situação todos juntos, com seus devidos cuidados e respeitando sempre o próximo, que é o mais importante, não é? Saber que eu posso estar com algum problema, posso estar contaminado e eu não vou de maneira alguma contaminar o meu próximo, não vou de maneira alguma contaminar uma pessoa que seja, ou um amigo, ou qualquer pessoa que seja. Por isso, acho que a consciência nesse momento é o mais importante, sabendo que tendo fé e fazendo as coisas da maneira que tem que ser feita, com o cuidado devido, nós vamos sair dessa situação rapidamente, vamos voltar à normalidade, ok? Agradeço imenso mais uma vez, boa noite, estou sempre aí disposto a mais uma vez a conversar com vocês, ok? Obrigado, Peçanha, um grande abraço, o resto de uma boa noite. Eu que agradeço. Boa noite.